Se você visse minha farda, meu jeito de andar, o respeito que eu impunha no quartel, ia pensar que eu era um homem de fé, daqueles que acreditam em alguma coisa maior. Mas a verdade é que por dentro, eu era só escuridão. Um homem cheio de regras, mas sem nenhuma paz. Um sargento respeitado por fora, mas destruído por dentro. Meu nome é Alcides, tenho 46 anos e sou sargento da Polícia Militar. Pelo menos era, até as coisas saírem do controle. Passei a vida inteira vestindo essa casca de durão, sempre no horário, sempre mandando, sempre com a farda impecável. Soldado raiz, como dizem. Quem me conhecia no quartel dizia que eu era justo, firme, linha reta, mas ninguém sabia o que eu carregava nas costas. Nem eu sabia direito. Cresci numa casa simples no interior. Minha mãe era mulher de fé. Toda semana estava na missa, ajoelhada no chão duro da igrejinha da vila. Tinha uma imagem da Nossa Senhora Aparecida em cima do fogão, com uma vela acesa ao lado e uma florzinha tirada do quintal. Quando chovia forte, ela cobria a imagem com um paninho e dizia: "Minha mãe não vai tomar chuva." Eu achava aquilo tudo ridículo. E sabe por quê? Porque quando eu tinha uns 9 anos, fui humilhado por um padre na frente da comunidade inteira. Eu só tinha esquecido umas palavras da catequese. Ele me botou de pé no altar, apontou o dedo, falou que eu era desleixado, que a Nossa Senhora se entristecia com o menino preguiçoso. Todo mundo riu. Minha mãe abaixou a cabeça. Eu nunca esqueci aquele dia. Naquela hora, a fé morreu em mim. Desde então, tudo que lembrava igreja me causava nojo. Vela, terço, cruz, imagem, procissão, tudo me dava vontade de virar a cara. E o pior é que eu não contava isso pra ninguém. Eu só endureci. Minha mãe rezava. Eu endureci. Quando entrei pra polícia, achei que tinha finalmente encontrado o meu lugar. Ali não tinha espaço pra imagem nem pra oração. Era treinamento, missão, patrulha, disciplina. Eu me senti em casa. Só que com o tempo, comecei a ver que até lá dentro a fé entrava pelas frestas. Sempre tinha um ou outro novato que levava terço no bolso ou que fazia o sinal da cruz antes de sair para a missão. Eu fingia que não via, mas aquilo me incomodava mais do que qualquer coisa. E aí veio aquele recruta. Novo, cara de interior, jeito calado. Um dia ele entrou no alojamento com uma sacolinha nas mãos. Tirou de dentro uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, pequena, azulzinha, com um brilho no manto. Colocou na estante, bem ali no canto do quarto, sem fazer escândalo. Só deixou ali, como quem coloca um retrato da família. No mesmo instante, senti uma coisa ruim dentro de mim. Como se aquela imagem fosse um espelho, mostrando tudo que eu enterrei. Fiquei encarando aquilo. Os outros nem notaram, mas eu não consegui tirar os olhos dela. Aqueles olhos pintados pareciam me olhar também. Como se dissessem: "Você ainda lembra de mim?" Minha vontade era levantar e jogar aquilo fora na hora, mas me contive. Fingi que não liguei. Só que por dentro, a raiva voltou com força. A mesma raiva que eu achava que tinha deixado na infância. A mesma que o padre plantou no meu peito. E aí me veio a ideia. Uma ideia amarga, seca, silenciosa. Eu vou dar uma lição nesses que ainda acreditam. Olhei para a imagem e pela primeira vez em muito tempo não senti só desprezo. Senti vontade de destruir. Não por diversão, mas para apagar de vez aquela voz que ainda sussurrava lá no fundo do meu peito. Eu não tinha fé, eu tinha raiva. No outro dia, a raiva ainda queimava dentro de mim. Fiquei encarando aquela imagem no alojamento como quem olha para um inimigo. Eu não via Nossa Senhora. Eu via o passado. Eu via a humilhação que passei na infância. Eu via minha mãe rezando enquanto eu chorava escondido. E aquilo me corroía. Foi aí que a ideia cresceu. Eu ia levar aquela imagem para o campo de tiro. Ia mostrar para os novatos que naquele quartel não tinha espaço para fanatismo. Ia rir da cara de quem ainda acreditava. Ia acabar com aquilo de vez. Chamei 2 colegas mais chegados, gente que tinha o mesmo jeito duro que eu. Falei: "Bora levar a bonequinha pro campo? Vamos fazer um teste com ela." Eles riram na hora. Um deles respondeu:
Tu é doido, Alcides. Mas vai ser engraçado. Na hora marcada para o treinamento, escondi a imagem dentro da mochila, no meio dos protetores auriculares e dos cartuchos de munição. Ninguém desconfiou de nada. Chegamos no campo, o sol rachando, o chão seco, a fileira de alvos prontos, o som dos disparos já ecoava de outros grupos. Mas eu tinha outro alvo em mente. Abri a mochila devagar, tirei a imagem da Aparecida. Coloquei sobre uma pedra no barranco de terra. O azul do manto brilhou no sol. Por um instante eu hesitei, mas logo afastei aquele incômodo. Tirei o celular do bolso e comecei a gravar. Olha aí, ó, a proteção dos fracos. Vamos ver se aguenta chumbo. Falei, rindo. Meus colegas atrás começaram a caçoar também. Um deles disse: Mira na coroa, sargento! Quero ver se ela protege mesmo! Eu ri, mirei. O peso da arma na mão parecia diferente, mas puxei o gatilho. O barulho ecoou seco, cortando o ar. A imagem se partiu. O manto azul voou em pedaços. A cabeça rolou para baixo do barranco. E explosão de risada atrás de mim. Eu também ri. Rimos como moleques travessos que quebram janela de vizinho e acham graça. Gravei tudo. O vídeo mostrava o disparo, a imagem caindo, os estilhaços, nossas gargalhadas. No fim, falei para a câmera: Tá aí a prova! Quem acredita nisso tá acreditando em nada! Fechei o celular e guardei. Voltamos pro quartel com aquele vídeo queimando na minha mão. Não aguentei. Mandei no grupo fechado da tropa. Só para alguns. Achei que ia ficar ali, que ia ser só entre nós. Mas não ficou. Na mesma tarde, um dos rapazes mandou para outro grupo. De lá, passou para outro. Em poucas horas, o vídeo estava no celular de gente que eu nem conhecia. Quando percebi, já era tarde. O primeiro sinal foi o silêncio no refeitório. Eu entrei com a bandeja, todo mundo quieto. Os olhares pesados atravessando minha pele. Uns cochichavam, outros viravam a cara. Depois veio o celular apitando sem parar. Mensagens de número desconhecido. Você não tem vergonha? Um dia você vai pagar por isso. Deus tá vendo? O peso foi aumentando quando percebi que não era só no quartel. Meus vizinhos começaram a me olhar diferente. Na padaria, o padeiro mal falou comigo. Minha própria irmã mandou mensagem curta. Que decepção. E o que mais doeu? Minha mãe. Não ligou, não escreveu carta. Só mandou um áudio curto, voz embargada. Eu rezo por você, meu filho. Foi como uma facada no peito. No fim do mesmo dia, recebi o comunicado oficial. Afastado da função por conduta inadequada. Palavra bonita para dizer: você virou vergonha para a tropa. Fiquei em choque, a cabeça latejando, o corpo pesado. Eu tinha dado um tiro numa imagem, mas parecia que tinha dado um tiro no coração das pessoas. Na hora eu ri, mas o mundo virou as costas. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e me dizer nos comentários de onde é que você está me ouvindo. Nos primeiros dias eu ainda tentei manter a pose. Andava de peito estufado pela casa, dizia para mim mesmo que não estava nem aí, que aquilo tudo era exagero, que as pessoas estavam fazendo drama. Mas era mentira. Por dentro estava desmoronando. O celular que antes apitava com mensagens de colegas e chamados de trabalho, agora só tocava quando era cobrança ou o número desconhecido me xingando. Os colegas mais próximos começaram a sumir. Primeiro, deixaram de responder. Depois, apagaram meu número dos grupos. Era como se eu tivesse deixado de existir. Um dos rapazes, que eu considerava quase um irmão de farda, me olhou no portão do quartel quando fui buscar meus papéis e só disse: você foi longe demais, Alcides. Naquela hora eu percebi. Eu estava sozinho. Em casa, o silêncio era ensurdecedor. A televisão ligada não distraía, a música não preenchia, nada funcionava. O quarto parecia menor, o ar mais pesado. Eu andava de um lado para o outro como bicho preso. Um dia, fui ao mercado comprar pão e café. No corredor, uma senhora que conhecia minha mãe me olhou de cima a baixo, apertou a sacola contra o peito e virou a cara. Outro me encarou e murmurou alguma coisa que não conseguia ouvir. Os olhares cortavam mais que faca. Eu me sentia nu, exposto, condenado. Mas o pior não foi isso. O pior foi o silêncio da minha mãe. Ela não me ligou, não veio até mim. Não me perguntou nada,
Só mandou um áudio curto, a voz fraca, pausada. Eu rezo por você, meu filho. Foram 5 segundos que me desmontaram inteiro. Se ela tivesse gritado, eu aguentava. Se tivesse me xingado, eu batia no peito e dizia que não ligava. Mas aquele silêncio, aquela oração, me corroía. Era como se ela tivesse entregado minha vida nas mãos de Deus porque não sabia mais o que fazer comigo. Comecei a beber. No começo, uma dose só para dormir. Depois, 2, 3, garrafa pela metade. A comida perdia gosto, o corpo enfraquecia. Eu não tinha fome, só cansaço. Só queria esquecer. Mas a mente não deixava. De noite, vinham os pesadelos. Eu fechava os olhos e lá estava de novo a imagem da Aparecida quebrada no chão do campo de tiro. A cabeça rolando barranco abaixo, os olhos pintados, virados para o céu. E nos sonhos, não era só isso. Eu voltava a ser um menino de 9 anos, de pé no altar da igreja, sendo apontado e humilhado pelo padre. Via todo mundo rindo, minha mãe abaixando a cabeça e sentia o mesmo nó na garganta. Era como se o passado tivesse voltado inteiro para me cobrar. Acordava suando, com o coração disparado, o corpo tremendo. Passava a mão no rosto e via lágrimas. Eu, Sargento Alcides, que nunca chorava, agora chorava escondido no escuro do meu quarto. E cada noite parecia mais pesada que a anterior. O peito doía. O ar parecia faltar. Eu andava pela casa falando sozinho, perguntando por quê? Por que isso tudo aconteceu? Não tinha resposta. Aos poucos fui percebendo. Eu estava vivo, mas por dentro já não tinha mais nada. Todo mundo se calou, mas a imagem dela não saía da minha cabeça. Eu estava vivo, mas por dentro já não tinha mais nada. O céu daquele dia parecia carregado só para mim. Cinza, pesado, sem espaço para esperança. Eu dirigi sem destino, as mãos suadas no volante e o coração batendo rápido. Cada rua parecia mais estreita, cada pensamento mais duro. Era como se a vida tivesse perdido o sentido, como se nada mais fizesse diferença. Depois de muito andar, parei o carro numa estrada de terra que eu conhecia desde menino. Era um lugar onde eu ia com meu pai pescar quando a vida ainda tinha um gosto simples. A mata em volta era silenciosa. Só o som dos grilos e o vento batendo nas folhas. Parecia o cenário perfeito para me esconder do mundo. Desci devagar com os ombros caídos e sentei num tronco perto do lago. Ali, sozinho, a pose de sargento, de homem duro caiu por terra. O peso era grande demais. Coloquei a mão no rosto e chorei. Não era choro contido. Era soluço, grito engasgado, dor que rasga o peto. Chega! Gritei para o céu. Eu não aguento mais! O eco da minha voz voltou vazio. Nenhuma resposta. Só o barulho das folhas. O vento parecia brincar com o meu desespero. Naquele momento eu me senti menor que nunca. Tudo que eu construí, a farda, o respeito, a disciplina, parecia pó. Eu era só um homem sozinho, perdido, carregando uma culpa que não tinha mais como segurar. Olhei para o chão, respirei fundo e fechei os olhos. Pedi em silêncio que tudo isso acabe de uma vez. Foi aí que aconteceu. No meio do silêncio, ouvi uma voz. Não era voz de lembrança, nem imaginação cansada. Era real, serena, doce, mas firme como uma ordem que não dá para desobedecer. Não é o fim, meu filho. Abri os olhos na hora. Olhei para a direita, para a esquerda, para trás. Não tinha ninguém. Só a mata parada, o lago quieto, o céu ainda cinza. Mas o ar estava diferente. Um perfume suave tomou conta do lugar. Um cheiro de flor, limpo, leve. Eu sabia que ali não tinha flor alguma, mas aquele perfume enchia o peito de uma paz que eu nunca tinha sentido. As lágrimas voltaram, mas dessa vez eram diferentes. Não eram lágrimas de desespero, eram de alívio. Como se aquela voz tivesse tirado um peso enorme dos meus ombros. Caí de joelhos na terra úmida. As mãos afundaram no barro, a roupa se sujou, mas eu não ligava. Eu só chorava e repetia: obrigado, obrigado. Foi ali que percebi. Toda a raiva, todo o rancor, todo o ódio que eu carregava tinham sumido. O peito, antes cheio de revolta, agora só tinha espaço para uma paz que eu não sabia explicar. Fiquei de joelhos por um tempo que não sei dizer. Minutos, horas.
O mundo podia ter parado ali que eu não teria percebido. Só sei que quando levantei, eu já não era o mesmo homem que tinha chegado naquele lugar. Voltei para o carro mais leve. O peso ainda existia, claro, mas agora eu sabia que não estava sozinho, que alguém tinha me chamado de filho, justo eu, que nem me sentia mais digno de ser chamado assim. Na hora mais escura, ela me chamou de filho. Eu não vi ninguém, mas eu senti, e isso bastou para eu desistir de cair de vez. Depois daquele dia na estrada de terra, alguma coisa dentro de mim mudou. Não foi de repente, não foi como um raio caindo do céu. Foi devagar, silencioso, quase como quem coloca água em copo rachado. Mas eu sentia. Havia algo diferente. As noites, antes cheias de pesadelos, começaram a mudar. Eu ainda sonhava, mas agora era outra cena que me visitava. Eu via a mesma imagem da Aparecida que tinha destruído, só que inteira, linda, com o manto azul limpo, brilhando, e os olhos serenos. Ela não falava, só me olhava. Um olhar que dizia, sem precisar de palavras, "Tô aqui." Acordava suado, mas com o coração calmo. E isso se repetia várias vezes. Às vezes era no meio da noite, outras quando eu cochilava sentado na poltrona. Teve até dias em que achei que tinha visto o reflexo dela no vidro da janela. Virei rápido e, claro, não tinha nada, mas o coração... o coração batia como se tivesse. Eu não falava disso para ninguém. Quem acreditaria? Um sargento, conhecido por ser linha dura, agora dizendo que via vultos de uma santa? Mas dentro de mim eu sabia. Não era imaginação. Comecei a mexer no celular, sem rumo, e caí em alguns vídeos. Eram testemunhos. Gente simples, gente sofrida, contando histórias de vida. Homens que tinham sido presos, mulheres que tinham perdido tudo, jovens que tinham se afundado nos piores caminhos. E todos, de algum jeito, falavam da mesma mulher, a de azul, a Aparecida. Eu vi os vídeos escondido, como quem vê coisa proibida. Não queria que ninguém soubesse, mas cada história parecia falar comigo. Ex-viciados, ex-criminosos, até soldados que tinham se perdido no caminho. Todos diziam a mesma coisa. Ela me levantou quando ninguém mais acreditava em mim. E aquilo mexia comigo, porque era exatamente o que eu sentia. Ninguém acreditava mais em mim, nem eu mesmo. Foi numa dessas noites, depois de ver um vídeo, que tentei rezar. Eu não lembrava mais como se fazia. Não sabia rezar um Pai Nosso inteiro, mas falei do meu jeito. De joelhos, olhando para o teto do quarto, só disse: "Se a senhora está me ouvindo, me ajuda. Eu não sei o que dizer, só me ajuda." Não veio resposta, mas eu chorei como criança e entendi que oração podia ser só isso. Abri o peito. Nesse choro, lembrei da minha mãe, a voz dela, a paciência dela, o áudio que ela mandou. "Eu rezo por você." Aquilo nunca saiu da minha cabeça. Peguei o telefone. Passei uns minutos olhando o número na tela. O dedo tremia, mas respirei fundo e apertei. Ela atendeu na segunda chamada. Não falou alô, nem perguntou quem era. Só ficou em silêncio, esperando. E eu disse a frase que mais me custou na vida: "Desculpa, mãe." Do outro lado, não houve pausa. Nem teve bronca. Ela respondeu sem hesitar, com a voz doce de sempre: "Eu já te perdoei." E ela também. Naquela hora, eu desabei. Levei a mão ao rosto e chorei de soluçar. Não era choro de arrependimento apenas. Era choro de quem encontra colo depois de passar uma vida inteira na rua, sozinho, porque minha mãe não queria explicações. Não queria que eu justificasse nada. Ela só queria me abraçar. E aquela mulher de azul, que aparecia nos meus sonhos, agora já não era só uma visão. Era minha mãe. Ela não queria explicações, só queria me abraçar. A mulher de azul já não era só uma visão. Era minha mãe. Demorei alguns dias depois daquela ligação até tomar coragem. Eu sabia que precisava ver a minha mãe. O peito pedia isso. Mas ao mesmo tempo a vergonha me segurava. Era como se eu fosse aquele menino de novo. O mesmo que foi chamado de preguiçoso na frente de todo mundo e que nunca mais teve coragem de encarar a fé da própria casa. Até que, numa manhã qualquer, acordei decidido. Não pensei demais, não planejei. Peguei a chave, entrei no carro e dirigi até a cidadezinha onde ela morava. Cada quilômetro percorrido era um aperto do coração. O medo de não ser aceito me roía por dentro. Quando cheguei, estacionei em frente à casina simples,
com o portão meio torto, o mesmo de sempre. O coração disparava tanto que parecia que ia sair pela boca. Toquei a campainha e fiquei parado, sem ar. A porta se abriu devagar e lá estava ela, minha mãe. O cabelo grisalho preso num coque simples, o avental ainda amarrado na cintura, como se tivesse parado de cozinhar só para atender. Eu não consegui falar nada. Só fiquei ali, parado, com os olhos marejados. Ela também não disse nada. Simplesmente abriu os braços e me abraçou. Forte, apertado, como se o tempo não tivesse passado, como se nada tivesse acontecido. E naquele abraço, eu entendi. Mãe não guarda conta. Mãe não mede erro. Mãe acolhe. Ela me puxou para dentro. O cheiro de café fresco e bolo de fubá enchia a casa. E quando passamos pela sala, meus olhos bateram na estante antiga. Lá estava ela, a imagem da Nossa Senhora Aparecida, no mesmo lugar de sempre, com uma vela ao lado e uma flor colhida do quintal. Foi como se o chão tivesse sumido debaixo de mim. Eu desabei. Caí de joelhos ali mesmo, sem pensar. Encostei a testa no chão, me arrastei até o móvel e beijei os pés da imagem com lágrimas caindo sem parar. As palavras saíam aos soluços. Me perdoa, me perdoa. Eu não sabia o que fazia. Minha mãe, em silêncio, se ajoelhou ao meu lado e começou a rezar em voz alta, calma, pausada, como fazia quando eu era criança e tinha medo de trovão. Cada palavra dela me lavava por dentro. Fiquei ali, chorando como um menino, enquanto ela rezava. Não havia julgamento nos olhos dela. Não havia bronca. Só havia fé. Ali começou a cura de verdade. Passei dias na casa dela. Dormi no mesmo quarto pequeno de antes, com a cama rangendo e o crucifixo na parede. Acordava com o cheiro de café e pão fresco e via minha mãe já com o terço na mão. No começo, só ficava olhando. Depois, fui pedindo para ela me ensinar. Aprendi a rezar o terço com ela, conta por conta. Eu me atrapalhava, esquecia, pulava. Mas ela sorria e dizia: vai devagar, meu filho. O céu não tem pressa. Fui com ela à missa no domingo. Entrei de cabeça baixa, mas quando levantei os olhos, vi que ninguém me olhava com desprezo. Pelo contrário, alguns até sorriram, outros só me acolheram com o olhar. E pela primeira vez em muito tempo, eu sorri de volta. Não aquele sorriso forçado de quando eu tentava mostrar firmeza, mas um sorriso verdadeiro que vinha do coração. Os vizinhos começaram a notar. Alguns comentavam baixinho: o sargento está diferente, e eu realmente estava. O homem que entrou naquela casa carregando vergonha não era o mesmo que saía agora carregando fé. Minha mãe não me julgou, me acolheu, como toda mãe faz. E aquela imagem de Aparecida era a mesma que um dia eu destruí, mas agora ela me reconstruía. Os dias na casa da minha mãe foram como um renascimento. Mas lá dentro, no fundo do coração, eu sabia. Ainda faltava um passo. Era como se eu tivesse sido levantado do chão, mas ainda precisasse caminhar até o colo da mãe de verdade. Eu precisava ir até Aparecida. Não queria falar para ninguém, nem para minha mãe. Não queria que fosse viagem de orgulho, de mostrar mudança. Queria silêncio. Queria ser só eu e ela. Uma manhã, bem cedo, antes do sol nascer, arrumei uma mochila pequena. Botei só o necessário: uma muda de roupa, uma garrafinha d'água, um caderno e a pequena imagem que minha mãe tinha me dado. Coloquei essa imagem no bolso da camisa, bem no peito, no mesmo lugar onde antes eu carregava só dureza e raiva. Agora era ela que morava ali. Peguei um ônibus até uma cidade próxima. O coração já batia diferente. Eu olhava pela janela e lembrava de toda a minha vida, como um filme. Cada erro, cada escolha torta, cada vez que fechei os olhos para a fé. E pensava, mesmo assim, ela não desistiu de mim. Quando desci do ônibus, respirei fundo. Do ponto em diante, eu iria a pé. Seria a minha penitência. Passo por passo.
oração por oração. No começo as pernas estavam firmes. Eu sentia até um certo orgulho de estar ali caminhando. Mas bastou algumas horas de sol no rosto, poeira na garganta e mochila pesando nos ombros para eu entender. Não era orgulho que me faria chegar, era fé. Cada passo que eu dava era uma oração. Cada gota de suor era como se lavasse um pedaço da minha alma. Às vezes eu murmurava baixinho: obrigado, mãe. Obrigado por não ter me deixado cair de vez. À noite, parava em albergue simples. Deitava em colchões velhos, mas dormia com paz. Às vezes, quando o dinheiro apertava, aparecia alguém que me oferecia um pão, um café, até carona em parte do caminho. Estranhos que nem sabiam meu nome. E eu pensava, é ela que está colocando essas pessoas aqui. Teve um dia que choveu forte. Eu estava encharcado, tremendo de frio, já pensando em desistir, quando um senhor abriu a porta de casa e disse: entra, rapaz, se aquece um pouco. Ele nem perguntou quem eu era, só me deu toalha e sopa quente. Eu agradeci tanto que as lágrimas vieram de novo, porque cada gesto desses era mais um abraço de mãe. Depois de dias assim, caminhando entre sol e chuva, suor e cansaço, finalmente avistei no horizonte as torres da Basílica. Foi como ver uma montanha no meio da alma. As pernas fraquejaram. O coração parecia querer pular do peito. Me ajoelhei ali mesmo, no acostamento da estrada, e chorei. Apertei a pequena imagem contra o peito e disse: tô chegando, mãe, tô chegando. Quando entrei na cidade, o movimento era grande. Peregrinos, turistas, ônibus, famílias inteiras, todos com os seus terços, suas velas, suas promessas. Eu entrei de cabeça baixa. Não queria ser visto. Não queria que ninguém soubesse quem eu era. Ali eu não era sargento. Não era homem de farda. Eu era só um filho arrependido. Passei pelas portas enormes da Basílica e senti o ar mudar. Era como entrar em outro mundo. O teto alto, os vitrais coloridos, o cheiro de vela e flor. Cada detalhe parecia falar comigo. Mas o coração só tinha um objetivo: o altar. Fui caminhando devagar. Os passos pesavam como se carregassem toda a minha vida. Quando cheguei perto, não aguentei. Caí de joelhos no chão frio. Encostei a testa no piso e chorei. Chorei sem vergonha, sem esconder o rosto. Ali, diante dela, eu entreguei tudo. Obrigado, mãe. Obrigado por não ter me deixado acabar comigo mesmo. Obrigado por ter me chamado de filho quando ninguém mais me via assim. Rezei por todos que o tinha zombado. Rezei pelos colegas que eu machuquei com palavras duras. Rezei pelos que se afastaram de mim. Rezei até pelo padre que me feriu na infância. Pedi que ela cuidasse deles, que não deixasse ninguém sentir o peso que eu carreguei e, por último, rezei por mim. Pedi perdão mais uma vez, mas, acima de tudo, agradeci. Levantei os olhos para o altar. A imagem da Aparecida estava lá, pequena diante da grandeza da Basílica, mas imensa diante da minha alma. Os olhos dela eram os mesmos dos meus sonhos, serenos, firmes, de mãe. Com a voz embargada, sussurrei: agora eu sou teu filho, teu soldado, teu devoto. Fiquei ali mais um tempo, em silêncio, só olhando, o coração tranquilo como nunca antes. Na hora de ir embora, me levantei devagar ainda, com lágrimas no rosto. Virei uma última vez. Olhei para ela e disse: se você duvida, fala com ela. Ela escuta. Saí da Basílica em silêncio, mas com a alma gritando de alegria. Não levei arma, levei arrependimento. Ela me falou no meu fim e fez dele meu começo. E se você gostou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e me dizer nos comentários de onde é que você está me ouvindo. Um grande abraço a todos e até a próxima.